Transtorno de compulsão alimentar. Os critérios de diagnóstico são ingestão em um período de tempo determinado, falta de controle sobre o que e o quanto está sendo ingerido, comportamento compensatório inapropriado, compulsão e comportamentos compensatórios recorrentes e autoavaliação indevida. Critério de diagnóstico. A característica essencial do transtorno de compulsão alimentar são episódios recorrentes de compulsão alimentar que devem ocorrer em média ao menos uma vez por semana durante 3 meses. Episódio recorrente de compulsão alimentar é caracterizado por uma ingestão em um período determinado, por exemplo, dentro de cada período de 2 horas, onde o paciente ele consome uma quantidade de alimento muito maior do que a maioria das pessoas consumiria no mesmo período. Outra característica também é a sensação de falta de controle sobre a ingestão durante o episódio. Então o paciente ele sente que não consegue parar de comer ou se controlar sobre o que está ingerindo. Os comportamentos compensatórios inapropriados vão ser definidos por comportamentos recorrentes a fim de impedir o ganho de peso, como vômitos autoinduzidos, uso indevido de laxantes ou diuréticos ou outros medicamentos, além do jejum ou exercício em excesso. Os episódios de compulsão alimentar estão associados a 3 ou mais dos seguintes aspectos: comer mais rapidamente do que o normal, comer até sentir desconfortavelmente cheio, comer grandes quantidades de alimento na ausência da sensação física de fome, comer sozinho por vergonha do quanto está se comendo, sentir-se desgostoso de si mesmo, deprimido ou muito culpado em seguida após a refeição. Sofrimento marcante em virtude da compulsão alimentar. Os indivíduos com transtorno de compulsão alimentar geralmente sentem vergonha de seus problemas alimentares e tentam ocultar os sintomas. A compulsão alimentar ocorre em segredo ou o mais discretamente possível. A compulsão alimentar não está associada ao uso recorrente de comportamento compensatório inapropriado, como é na bulimia nervosa, e não ocorre exclusivamente durante o curso de bulimia nervosa ou anorexia nervosa. A gravidade baseia-se na frequência de episódios de compulsão alimentar, e o nível de gravidade pode ser ampliado de maneira a refletir outros sintomas e o grau de incapacidade funcional. Então, o grau leve é definido de 1 até 3 episódios de compulsão alimentar por semana, o grau moderado são 4 até 7 episódios de compulsão alimentar por semana, o grau grave são de 8 a 13 episódios de compulsão alimentar por semana e a gravidade extrema são 14 ou mais episódios de compulsão alimentar por semana. O antecedente mais comum da compulsão alimentar é o afeto negativo, formado por estados de humor aversivos, tais como raiva, culpa e medo. Outros gatilhos incluem estressores interpessoais, restrições dietéticas, sentimentos negativos relacionados ao peso corporal, à forma do corpo e ao alimento e tédio. Características associadas que apoiam o diagnóstico. O transtorno de compulsão alimentar ocorre em indivíduos de peso normal, sobrepeso ou obesos. O transtorno é consistentemente associado ao sobrepeso e à obesidade em indivíduos que buscam tratamento. Contudo, é distinto da obesidade. A maioria dos indivíduos obesos não se envolve em compulsão alimentar recorrente. Além disso, se compararmos aqueles com transtorno, esses pacientes consomem muito mais calorias e têm mais prejuízo funcional, além de qualidade de vida inferior, mais sofrimento subjetivo e maior comorbidade psíquica. Pouco se sabe a respeito do desenvolvimento do transtorno de compulsão alimentar. O que se sabe é que a ocorrência em crianças está associada a maior gordura corporal, ganho de peso e mais sintomas psicológicos. Também aparecem amostras de adolescentes e de universitários. Em geral, o transtorno começa na adolescência ou na idade adulta jovem, mas pode ter início posteriormente na idade adulta. Fatores de risco e prognóstico. O transtorno de compulsão alimentar parece ser comum em famílias, o que pode refletir em influências genéticas adicionais. Ele ocorre com frequência razoavelmente semelhante na maioria dos países industrializados, incluindo os Estados Unidos, Canadá, muitos países da Europa, Austrália e Nova Zelândia.
O transtorno de compulsão alimentar está associado a comorbidades psiquiátricas significativas. As mais comuns são transtornos bipolares, depressivos, transtorno de ansiedade ou ansiedade em grau menor, transtorno por uso de substância, e a comorbidade psiquiátrica está ligada à gravidade da compulsão alimentar, não ao grau de obesidade.